Fala pessoal, bom dia, a voz sumiu, então eu já peço pra você deixar o like, deixar o seu comentário aqui, porque o Botafogo ganhou. Toda vez que eu fico sem voz é porque o Botafogo ganha. Na verdade eu fico sem voz em todos os jogos. É porque quando o Botafogo ganha aí a voz some mais rápido. Mas a voz vai voltar, gente. Uma hora ou outra a voz do Leozão vai voltar. Repito, deixa o like, comenta, compartilha esse vídeo aqui, porque fora o baile, o Botafogo meteu um 4-1 pra cima da mulambada da Gávea. Então vamos pra cima, vamos começar a falar desse jogo aqui. O Botafogo que entrou em campo já preocupando o seu torcedor, tá? Preocupando o seu torcedor por conta da escalação. A escalação a gente não esperava que o Botafogo fosse usar exatamente a mesma escalação que foi usada contra o Palmeiras na quarta-feira, em que vencemos por 2-1 no estádio Newton Santos pelo jogo de ida da Copa Libertadores da América nas oitavas de final. Quando eu vi aquela escalação eu pensei, caramba, o Arthur Jorge não poupou. Mas aí eu comecei a pensar com a cabeça do Arthur Jorge, tá? E eu acho que ele fez essa sequência aí propositalmente. Palmeiras, Flamengo, Palmeiras. Ele fez propositalmente essa coisa de usar o time titular para quem sabe mesclar na Bahia, claro, buscando sempre o resultado, e de repente você coloca o time principal, né, o time titular, né, contra o Fortaleza na partida que vai ser aqui no sábado, né? Daqui a 2 rodadas, né? Vai ser num sábado às 21 horas contra o Fortaleza. O Fortaleza tá muito bem, então pode ser mais um jogo de 6 pontos na rodada para o Botafogo. Enfim, quando a gente viu aquela escalação, a gente ficou, caramba, pô, tô com medo de estourar jogador. Falando do jogo em si, Botafogo voou, trucidou. O que o Botafogo fez ontem com o Flamengo foi uma violação. O Botafogo violou o Flamengo no jogo de ontem. O Flamengo não existiu. E aí dane-se Tite, que ele vem sempre com a desculpinha dele, o senhor externo desequilibrante, o senhor fala difícil, começa a falar que, não é calendário, é não sei o que, chora na cama que é lugar quente, irmão. Teu time foi amassado, o Botafogo destruiu o Flamengo. O Botafogo não tomou conhecimento do time do Flamengo. Que vitória incrível. E só pra constar, chupa Bruno Henrique, chupa, seu trouxa. Bruno Henrique queria se criar, mas aí é aquilo, né, Bruno Henrique? Você faz a sua comemoração, sai fazendo a gracinha lá, quando alguém faz a gracinha pra você, aí você fica... não gosta, né? Bota o galho dentro. Enfim, vamos voltar pro jogo, mas chupa Bruno Henrique. Gente, Botafogo já começou o jogo ali, on fire, 3 minutos de jogo, 1-0 Botafogo, gol de Matheus Ponte. Incrível que o gol do Matheus Ponte foi exatamente igual ao gol que fizemos contra o Palmeiras, só mudou os personagens. Se contra o Palmeiras o gol foi Igor Jesus, Luiz Henrique, esse agora foi Marlon Freitas, Matheus Ponte. Mudaram os personagens, mas a jogada ensaiada funcionou da mesma forma. 1-0 Botafogo, e eu já começo com coincidências aqui. Ou não, já começo com coincidências porque o Matheus Ponte faz o gol e sai comemorando de braços abertos, como você está vendo na imagem aqui. Parece que todos os jogadores do Botafogo, quando marcam exclusivamente contra o Flamengo, saem de braços abertos. É uma coincidência inútil? É uma coincidência inútil, mas é muito interessante. Todos os jogadores que marcam contra o Flamengo saem de braço aberto. Vou colocar a imagem aqui, vocês estão vendo a imagem do Matheus Ponte, vou colocar as outras imagens. Você está vendo aí que no mesmo jogo tivemos o Igor Jesus, e você está achando que a coincidência é só em 2024? Olha essa comemoração de 2022. Olha como o Tiquinho Soares comemora o gol do Botafogo lá no Maracanã. 2022 não, 2023, quando ele marca um dos gols da vitória do Botafogo por 3-2 no Maracanã. Olha essa comemoração. É muita coincidência. Todo mundo que marca contra o time da Gávea comemora de braços abertos. Fim da coincidência inútil. Agora vamos continuar falando do jogo, porque o Botafogo ainda tomou o gol do Flamengo. Uma falha, não vou dizer bizarra e nem bizonha, mas uma falha inaceitável
do Matheus Ponte, que fez uma boa partida, tá mostrando muita evolução e eu tô achando bonita essa evolução do Matheus Ponte. Mas ele mais uma vez deu o corredor para o jogador ofensivo do Flamengo, que foi exatamente senhor Bruno Henrique, que naquela situação ali ele não falha. É o melhor jogador para fazer essa diagonal, tá? Pegando a linha de impedimento desguarnecida. Foi uma falha no geral para mim, porque o miolo da zaga estava totalmente aberto, mas também foi uma falha de cobertura do Matheus Ponte. 1-1, mas o Botafogo continuou mantendo o seu padrão. Teve uma batida de pino ali em certo momento, mas o Botafogo conseguiu manter o seu padrão, manter o seu plano de jogo. E foi mantendo esse plano de jogo que o Botafogo manteve o seu futebol. No segundo tempo, o Botafogo, que tinha visto o Flamengo equilibrar as ações, mas sem nenhum tipo de inspiração ou qualquer primor técnico, o primor técnico dessa partida foi todo nosso, foi do Botafogo, tá? Mas sem nenhum primor técnico, o Flamengo conseguiu, porque tem peças para isso, conseguiu equilibrar um jogo. O Botafogo viu esse equilíbrio e voltou para o segundo tempo, mantendo o plano. Coisa que eu tinha pedido na partida contra o Palmeiras, na Libertadores. Eu queria que o Botafogo tivesse mantido o plano, tivesse continuado com a bola, mas resolveu ir para o jogo mais físico contra a equipe do Palestra Itália, tá? E acabou trazendo a equipe de volta para o jogo. Contra o Flamengo, não. O Botafogo manteve o seu plano e no segundo tempo, o que a gente já via como um certo equilíbrio no primeiro tempo, esse equilíbrio morreu. O Botafogo anulou o Flamengo. O Botafogo diminuiu o Flamengo a isso. Isso aqui era o time do Flamengo no segundo tempo. E aí surge a goleada. Matheus Martins entra muito bem. A gente perde o Luiz Henrique, que já estava cansado. Parecia que a gente já perdeu o nosso lado direito. Pelo contrário, a gente ganhou um reforço no nosso lado direito. Isso mostra que o Botafogo tem elenco. Todos os jogadores que entraram muito bem. Almada ainda perdeu um pênalti. Poderia tudo degringolar para, de repente, por uma bola, o Flamengo chegar lá e empatar. Mas, repito, o Botafogo seguiu o seu plano. E seguindo esse plano, o Botafogo conseguiu fazer com que o Flamengo não fizesse mais nada na partida. Foi um domínio incrível do Botafogo, foi um domínio gigantesco de fato, foi um domínio que assim, poucas vezes a gente vai ver no futebol brasileiro com esse equilíbrio que a gente tem hoje. Inclusive, detalhe histórico, a última vez em que o Botafogo fez 4 gols no Flamengo foi em 2002, o jogo foi pela Copa Rio-São Paulo e o Botafogo com gols de Felipe Tigrão 2 vezes, Alexandre Gaúcho e Dodô venceu o Flamengo no Maracanã por 4-2. Foi pela Copa Rio-São Paulo de 2002. Foi a última vez que o Glorioso fez 4 gols no Flamengo. E agora em 2024 nós conseguimos fazer mais 4 no Flamengo, 4-1 em 2024. Placar agregado 6-1 para o Botafogo. Chupa essa manga, meu irmão. É isso aí. 6-1 Botafogo em 2024. Chupa! Inclusive, só falando mais uma vez aqui, chupa Bruno Henrique! Enquanto isso, na Sala de Justiça. E na Sala de Justiça, gente, que justiça maravilhosa. Botafogo lidera o Campeonato Brasileiro, abriu vantagem para Palmeiras e Flamengo. O Fortaleza continua ali na cola. A classificação de momento, agora falando só do nosso G6 aqui, a classificação está com Botafogo 46 pontos, Fortaleza 45, Palmeiras e Flamengo na terceira e na quarta posição com 41 pontos. Bahia e São Paulo fecham o G6 em quinto e sexto com 38 pontos. Cruzeiro ainda joga na rodada, pode ser que ultrapasse o Bahia e o São Paulo. Mas nesse momento é o G6 do Campeonato Brasileiro, com o Botafogo pedindo passagem e mostrando que vai continuar ali no top 1, top 2, 3 no máximo, disputando o título brasileiro. É só manter a cabeça no lugar, Fogão, é só manter o plano. Mantendo o plano, ninguém pode contra a gente. Próxima partida do Glorioso, quarta-feira, teremos a Libertadores. Depois da Libertadores, se Deus quiser classificados, vamos até Salvador enfrentar o Bahia, com o qual temos assuntos inacabados.
Vídeo feito, vídeo entregue. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, comenta, compartilha esse vídeo pra gente chegar à meta aí de 8 mil inscritos aqui no canal. É a nossa meta. Vamos pra cima dela, vamos conseguir isso, porque acho que um 4-1 do Botafogo merece que a gente chegue o mais rápido possível nessa marca de 8 mil inscritos aqui no canal. Grande abraço pra vocês, valeu, fui!